Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, Oi, tudo bem? Luiz. Meu Tudo nome é bem? Luiz Felipe de Castro Santos, eu sou agente local de inovação que vai realizar com vocês o encontro número 3, que é um encontro individual. Hoje, eu diria que é um encontro estratégico para toda a metodologia, né? É o encontro onde nós vamos selecionar e priorizar um problema, né, que esteja afetando a produtividade do negócio, seja para reduzir custo ou aumentar o faturamento, né, que é esse o nosso objetivo. Então, para a gente seguir, né, com o cronograma, se vocês me permitem. Legal. Felipe, já deu para, no último encontro, perceber muitos problemas, então estamos Hum. ansiosos aí. Eu até queria Isso mesmo. comentar com vocês que o último encontro, onde vocês viram o resultado do radar, aliás, o que vocês acharam do radar da inovação, das respostas? A gente ficou impressionado, né? Como foi rápido, como a gente já conseguiu saber na hora um diagnóstico da nossa empresa, foi incrível. Muito legal, Sim. né? E A foi, gente Concordo. pode e falar, foi, Gabriel. e foi pauta, né? Depois que a gente Uhum. terminou a reunião, teve os outros dias de trabalho, a gente só comentava sobre o radar, sobre os problemas. A Então, gente, estávamos ansiosos para esse encontro. Fala, Lê. Sim. inclusive, a gente até fez uma reunião com o resto da equipe, né? Mostrou para eles, tal, trocou conhecimento, informação, porque é importante também, né? Deixar a equipe toda dentro. Muito bom. Eu acho legal que, pelo próprio desenho do radar, ele já aponta ali, né, os aspectos que podem ser melhorados, né, e o que vocês já estão aí despontando, que vocês estão na frente. E peguem esse exemplo do encontro passado, porque ele vai ser bastante útil no encontro de hoje, né? Para a gente seguir aqui, eu vou começar compartilhando a minha tela. Vocês me dizem, por gentileza, se vocês estão vendo. Em 3, 2, 1. Sim. Legal. Aparecendo. Bom, encontro número 3. Hoje, encontro individual. Tá aqui a nossa jornada. Essa é a jornada que o negócio vai passar. Já fizemos o encontro 1, o encontro 2. Hoje estamos no encontro 3. Dos 9 previstos na metodologia. Agenda do dia. Nós vamos trabalhar algumas ferramentas hoje. Na verdade, vamos trabalhar 5 ferramentas dentro desses 3 temas, né? Primeira ferramenta diz respeito ao mapeamento. Primeiro tema diz respeito ao mapeamento do problema. Depois, ideias de solução. E depois, um plano de ação. Acho legal falar aí já que a gente vai identificar e hierarquizar um problema, porque eu imagino que o negócio deva ter mais que um, né? Deva ter vários problemas. Depois que a gente tiver esse problema na mão, a gente vai fazer um detalhamento desse problema. Depois nós vamos aprender uma técnica de perguntas para buscar soluções, possíveis soluções que resolvam esse problema. E por fim, nós vamos também utilizar ferramentas, né? E vocês vão aprender a técnica para conseguir tirar esse plano do plano das ideias e colocar no plano de ação, né? Para fazer acontecer a solução desse problema. Legal, tem a ver com o que foi mostrado para a gente, aquela escadinha, né? Das semanas, problemas, solução. E Perfeito. tem a ver com isso, né, Felipe? Exato. Foi bem legal o seu comentário, Gabriel, porque o programa, né, a metodologia, ela é fundamentada em etapas, né? Então tem lá as etapas. Uhum. E essas etapas, elas são sequenciais. Ou seja, se de repente a gente comete algum equívoco, né? Por exemplo, num problema que não é tão relevante para a empresa, de repente a solução também não vai trazer grandes resultados. Então, todos os encontros é importante que vocês tenham essa atenção. Aliás, eu queria até destacar um outro ponto. Eu sou um facilitador da metodologia, então eu não sou um consultor. Então, eu estou aqui para auxiliá-los a encontrar todos esses problemas, né? Dificilmente eu vou fazer um apontamento ou eu vou executar a tarefa para vocês. Mais do que isso, eu quero que vocês aprendam a replicar
quando eu não estiver mais vindo na empresa, né? Quando vocês saírem do projeto, a ideia é que vocês incorporem a cultura da inovação, né, no modelo de negócio de vocês e que vocês repliquem, né? Porque como eu falei agora no comecinho, não é um problema só, são vários problemas. E neste ciclo, como tem apenas 4 meses, nós vamos pegar né? Um desses vários problemas e vamos trabalhar ele. E a ideia depois é que vocês peguem os demais problemas e sigam pelo mesmo caminho. Já tô vendo que vai ser um processo bem intenso pra gente, mas vamos lá, estamos animados. Muito legal. Bom, a gente vai começar falando sobre priorização de problemas, né? E mais do que, de novo, é um nome bem, já diz bem o que nós vamos fazer. Dentre vários problemas, nós temos que identificá-los, né? Ver quais são os problemas. E quando eu falo de problema, gente, por favor, pensem no conceito de produtividade, né? Que já foi esclarecido no encontro passado, né? Então, a gente está falando aqui sobre problemas que afetam o custo e o faturamento do negócio, tá? E aí, dentre os vários problemas, nós vamos escolher um que vai ser o objeto do nosso acompanhamento nessa jornada no programa Brasil Mais. Então, para isso, a primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês é essa daqui, ó. É o quadro de priorização de problemas, né? Essa ferramenta depois a gente vai mandar para vocês, tá? Vocês não se preocupem com isso. Vocês vão ter não só a transferência, né, dessa técnica para aplicação, mas vocês vão receber depois os PDFs, o projeto encaminha para vocês, tá? Vocês vão receber, na verdade, um guia, né? O guia do empresário, a versão do empresário, eu tenho o guia do agente, né? E vocês vão receber o guia do empresário, e lá vocês têm todas essas ferramentas para imprimir e colar na parede, porque não adianta deixar na gaveta, né? Tem que ficar no local visível para que vocês sempre utilizem e façam uso dela e das técnicas relacionadas a ela, né? Legal. Bom, essa primeira ferramenta, que é o quadro de priorização de problemas, ela é separada, vocês vão perceber, em 3 colunas, né? Nós vamos trabalhar individualmente cada uma delas, né? E seguindo essa sequência, né? Como já está até meio óbvio aí. A gente vai começar primeiro com a coluna 1, que o nome da coluna é a coluna do problema. Depois que a gente trabalhar, vamos concentrar só nela. Depois que a gente trabalhar a coluna 1, nós vamos pular para a coluna 2, que é a coluna do impacto nos custos. Depois que nós fizermos essa avaliação do impacto nos custos, nós vamos para a terceira coluna e última coluna dessa ferramenta, que é o impacto no faturamento. Tá, mas impacto no custo e no faturamento do quê? Dos problemas que nós vamos levantar, né? Então, eu acho legal, hoje eu estou aqui não estamos com todos os colaboradores da empresa, né? Mas nessa fase do programa, essa dinâmica que nós estamos fazendo, ela fica muito mais rica se outras pessoas de outros departamentos puderem participar e contribuir, né? Então, vocês já são, né, envolvidos em áreas diferentes, mas o que eu quis dizer é que às vezes o cozinheiro vai trazer uma ideia, às vezes o entregador, né? Então, quando vocês forem replicar no futuro, lembre-se de criar uma equipe multidisciplinar, que eu acho que vai ficar uma ferramenta mais rica, tá? Essa é a minha primeira dica. Como que a gente vai preencher essa coluna, tá? Essa coluna, não só essa ferramenta, mas todas as outras ferramentas para a gente preencher, a gente vai fazer uso em função até da pandemia, né? Esse encontro ele poderia estar sendo realizado presencialmente, eu até gostaria de ir até aí conhecer o modelo, a empresa pessoalmente, né? Mas como ainda a cidade de São Paulo está na fase vermelha, a gente está fazendo esse encontro de forma remota. A metodologia ela fala que para nós trabalharmos de forma remota, nós vamos utilizar uma plataforma que fica alocada no Google Docs, né? Eu vou compartilhar um link com vocês daqui a pouquinho. Primeiro eu vou explicar aqui com esse PowerPoint, né, a dinâmica, e aí eu já vou mandar para vocês o link para vocês entrarem e vocês vão fazer como se eu estivesse aí, né? Vocês que vão criar os post-its e fazer as inserções. Eu estou aqui para auxiliar vocês até nessa etapa, né?
Mas primeiro, então, vamos entender o que é a ferramenta, tá? Legal. Aí eu paro de Tá compartilhar essa tela, volto a aparecer e eu passo a compartilhar a tela do ambiente aonde nós vamos fazer essa atividade. Então, vamos retomar. Legal. Vocês podem me interromper, tá, gente? Se vocês deixarem, vocês verem que eu falo pra caramba, né? Não, é legal, já estamos Pode deixar. ansiosos aqui. Pode ir falando que a gente qualquer coisa interrompe. Ó, só tem um problema de ser online que você não vai experimentar a marmita hoje. Nossa, nem me fale. Já tá nesse horário aqui, eu já tô com fome, pra falar a verdade. Eu comi uma paçoca aqui porque eu não tava aguentando. Bom, vamos lá. A primeira coluna, gente, qual que é a técnica, né, para aplicar? Se vocês estiverem fazendo na empresa, vocês vão imprimir o quadro, né, e vão distribuir post-its para as pessoas da equipe da empresa e caneta, né? E como nós vamos fazer online, nós vamos fazer na plataforma. Qual que é uma regra importante? Não julgar a ideia do colega. Como assim? Nós vamos fazer uso de uma ferramenta, de uma técnica chamada brainstorm, né? É a tempestade de ideias, toró de ideias, né? Como diz o mineiro, né? Então, se a gente começa a julgar a ideia do outro, né? A gente inibe a participação deles, né? E às vezes a melhor ideia está na cabeça do outro. Então é importante que nessa etapa vocês não tenham muito filtro, sabe? E tragam ideias. E muitas vezes as melhores ideias começam depois das primeiras, porque ocorre um esgotamento, né? E aí começa. Quando eu falo ideias, é ideia de problema, tá, pessoal? Então, Tá passando um avião por aqui. tá. Se alguém puder colocar no mudo, melhor. Isso. E aí, na hora de falar, vocês podem ligar o microfone novamente. Eu falo mais para não interromper, né? Não atrapalhar a linha de raciocínio de vocês mesmos, tá? Perfeito. Então, de novo, brainstorm, post-it na mão do pessoal com caneta, no nosso caso vai ser a plataforma, e eu quero que todo mundo participe. A gente precisa estimular a participação de todos. O que nós vamos colocar aqui? Vamos descrever potenciais problemas identificado pela equipe da empresa que possa gerar inovações. De novo, inovações ou no que diz respeito à redução de custos ou faturamento da empresa, aumento no faturamento da empresa. Nós vamos enumerar esses post-its, tá? Então a gente vai colocar número 1, problema tal, número 2, problema tal. Outra regrinha, é só um problema por post-it, tá? Porque eu já vi gente colocar assim, é isso e aquilo. Não, aí se for isso e aquilo, você coloca isso num post-it e o aquilo num outro post-it numerado 2, entendeu? Então não é um problema por post-it, post-its enumerados. Vamos buscar o maior número possível. Acabei a coluna 1, nós vamos para a coluna 2, mas nós vamos só com o número, tá? A gente vai pegar o número do problema 1 e nós vamos encaixar esse número nessa régua, né? Onde a gente vai avaliar o quanto o problema eleva o custo da empresa. Se ele eleva pouco, a gente pega esse post-it com o número 1 e coloca lá embaixo, ou nenhum. Se é alto, coloca ali em alto, tá? Então o que a gente vai levar em conta é o que a gente levantou na coluna 1. Só que no que diz respeito aos custos. Isso que a gente fez na coluna 2, nós vamos repetir na coluna 3. Nós vamos pegar, esquece a coluna 2, porque nós não estamos falando mais dela, e vamos pegar o número do problema e agora ver o impacto que ele tem no faturamento. Ou seja, né, a gente vai avaliar o quanto o problema dificulta o aumento do faturamento da empresa. Se ele é baixo, se é médio, se é alto. E aí, depois, no final dessa ferramenta, eu vou falar as demais instruções, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho para... Vocês estão me vendo aqui novamente? Estamos. Legal. Então, para a gente fazer... Deu uma travada aqui na minha... Tá normal para vocês aí, gente? Tá normal, Luiz. Tá. É porque na minha tela eu tô assim, ó. Mas vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui pelo chat, tá? O link para vocês acessarem. Só um minutinho. Copiei aqui o link, estou copiando. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse link para entrar no ambiente
para fazer a edição da ferramenta, tá? Tá bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, Luiz, eu até não tinha e-mail no Gmail, daí depois que tu me mandou o aviso, eu criei e tal para poder usar essa plataforma, né? Importante. Uma boa observação, viu, Letícia? E a gente vai acessar esse link, você vai ver como que funciona, Felipe. Excelente pergunta. Ó, eu acabei de mandar aqui no chat, né? Vocês podem abrir o chat aí que vocês vão verificar. Assim que vocês entrarem, é um ambiente do Google mesmo, né? É um ambiente colaborativo. Então é possível que cada um de vocês, mesmo que vocês não estejam no mesmo ambiente físico, vocês vão estar no mesmo ambiente virtual, né? Então é só entrar no link e vocês vão observar que no canto esquerdo vão ter as ferramentas, né? E aí vocês vão criar, editar texto, tá? Eu vou compartilhar novamente a minha tela, mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão estar acompanhando na tela de vocês, tá? Mas como eu preciso fazer o registro dessa reunião, né? Está sendo gravada, por isso que eu vou fazer dessa forma. Eu vou entrar na minha tela, eu não vou ficar dando zoom, nada, para minha tela ficar sempre na paradinha ali, mas vocês sintam-se à vontade aí para trabalhar, não adianta dar o zoom no mouse, tá? Tem que dar o zoom na ferramenta, e aí vocês vão conseguir fazer a edição conforme aquela linha que eu falei de raciocínio. A primeira coluna, a segunda, depois a terceira. Legal. Entendi. E aí, Luiz, só uma pergunta. Nas ferramentas, a gente inclui essa nota autoadesiva. Esse seria o post-it, né? Exatamente. Se fosse, né, um encontro presencial, vocês estariam fazendo no post-it colando, né? E se fosse no encontro, como é um encontro virtual, vocês vão fazer dessa forma. Só um detalhe que eu esqueci de comentar. Vocês sabem por que a gente usa post-it? Não. Olha, Porque não é para ficar viu? detalhando muito, tá? Senão a gente usava um sulfite, né? Então são coisas bem... vocês vão ter que colocar textos bem concisos, tá? Bem curtos. E o post-it também, não deu certo, você arranca a massa e joga fora. Porque nós estamos trocando ideia, nós não estamos fazendo nenhum ainda plano de negócios, nós estamos simplesmente trocando ideias. Então, é legal falar isso para vocês trazerem essa experiência para a atividade, né? Não precisa se preocupar em detalhar muito, coloque uma ideia por post-it, e se ficou ruim, gente, você aperta Del, né? Se for o caso do post-it... Eu ia falar um monte de coisa aqui. Vamos lá. Legal. Vocês estão vendo minha tela mais uma vez? Sim. Legal. Então, olha só, eu já fiz a minha lição de casa. A empresa CarbFit, né? O agente local de inovação, sou Joe, né? Luiz Felipe de Castro. E tá aqui, gente, olha só. Encontro número 3, que é o nosso encontro individual, priorização de problemas. Só uma coisa legal que eu esqueci de falar. Vocês estão vendo o nome da ferramenta? A ferramenta Ali 9 encontros? Vocês estão conseguindo observar aqui, ó? Sim. Por quê? Isso daqui vai ser disponibilizado depois para vocês no final do projeto, tá? Então é até um estímulo para vocês irem até o final, né? Pensa numa planilha com várias abas. Então cada um dos encontros, cada uma das ferramentas seria uma aba da planilha, né? No final, essa planilha, que não é uma planilha, na verdade é um documento, né? PDF, vai para vocês e vocês vão conseguir tangibilizar o trabalho que vocês estão fazendo. Afinal de contas, né? De novo, eu não estou aqui para fazer o trabalho, eu estou aqui para mostrar o caminho, e eu tenho certeza que esse esforço que vocês estão empreendendo de noite agora, no horário da nossa reunião, né? Depois de um dia de trabalho, vocês colherão os frutos, tá? Porque o programa, ele traz resultados, ele gera impacto para os negócios que fazem parte, tá? Fiquem tranquilos. E sabe, Felipe, a gente já está com a empresa aí 1 ano, né? Você sabe, e a gente sente que é o momento de melhorar algumas questões mesmo, né? A gente passou 1 ano aí que a gente teve alguns resultados, mas eu acho que é essa hora de avançarmos com outros problemas. Então, estamos animados. Muito bom. E é legal vocês estarem engajados e comprometidos, porque as etapas seguintes, né, existem alguns desafios, né, mas vocês podem contar comigo, né, como
como facilitador, né, para vocês atingirem essas metas, e com o Sebrae, tá? Porque uma vez que vocês estejam fazendo parte do programa Ali, aliás, o programa Ali é um dos queridinhos do Sebrae, acho legal vocês saberem, e vocês vão ter, eu sou uma ponte, né, para vocês, de repente, Felipe, eu tô com um problema, tô precisando de uma consultoria financeira, né, então eu consigo colocar vocês em contato direto ali com o atendimento. Então, pensem nesses 4 meses como um sprint mesmo, vocês vão ter aí 4 meses com acompanhamento, e usem essa oportunidade para acelerar o negócio de vocês, tá? Tá bom, valeu. Legal. Então, uma perguntinha, vocês Felipe. já se familiarizaram com as ferramentas? Canto esquerdo, tá? Na verdade, o esquerdo de vocês é esse, certo? Isso. Porque é o meu direito aqui, tá espelhado aqui, né? Então, no canto esquerdo da tela, vocês vão ver que tem ali, as ferramentas. O que vocês vão utilizar agora é a nota autoadesiva, tá? Vocês vão clicar na nota autoadesiva. Só toma cuidado para não clicar na nota autoadesiva do coleguinha, tá? Porque senão vai virar bagunça. Eu já vi acontecer. E aí vocês sintam-se à vontade para trabalhar na ferramenta como um todo, tá? Eu vou tá? Vocês não veem ainda, aparece, eu cliquei qualquer coisa, salvei, né? Ela vai aparecer na tela aí para vocês. E aí vocês podem arrastar, podem colocar onde quiser. Não gostei da ideia, dá um del, entendeu? É assim que vocês vão fazer. Então, primeira coluna, vamos focar só nela, esquece o resto. Problema, o que vocês vão fazer? Descrever potenciais problemas identificados pela equipe da empresa que possam gerar inovações. Agora é com vocês, pessoal. Nossa, sócios. cabeça fervendo. Sabe, Felipe, como a gente participou do radar e fez clarificar um pouquinho na nossa cabeça, primeiro em temas, né, que tipo, a nossa empresa, ela é dividida em áreas. Então é legal também pensar nesses problemas baseado nas áreas, e o radar ajudou a gente nesse aspecto. Então, pessoal, eu vou até citar uns aqui que estava relacionado com o nosso radar para a gente tentar pensar nesses problemas aqui. Um era o quesito de práticas sustentáveis, é um problema que a gente tem. A questão da inovação também, eu acho que não é uma cultura que a gente tem muito instalada ainda na CarbFit. E uma coisa que particularmente me incomoda bastante é a gestão das operações. Eu sei que eu não estou lá na ponta cozinhando, mas eu sinto o impacto desses problemas aí. Então, acho que, amigos, sócios aí da CarbFit, eu acho que a gente poderia falar com base nesses pontos. Tem alguns outros pontos? O que vocês acham? Eu lembro do radar, quando a gente fez, que eu falei da bonificação. Vocês lembram disso? E sim. tinha só sócios, né? Assim, que variava, era legal, de acordo com as vendas, então diminuía se não tivesse atingido as metas, mas para os outros funcionários a gente não tem essa bonificação. Então, acho que isso é um ponto importante que ficou lá marcado. E tinha alguma coisa de indicadores também? O que vocês lembram, mais ou menos? O indicador é que a gente não tinha, né, no processo. A gente não tem indicadores do desempenho do negócio. O que vocês acham, pessoal? Muitas vezes eu quero ter uma noção, igual eu falei, a gente não está na ponta cozinhando, mas eu quero um relatório, alguma coisa, e não consigo entender o que está acontecendo na minha própria empresa. Então, acho que é uma questão. Tem a questão também, que a Bruna citou aí, da bonificação, que pelo que foi explicado na última vez, né, Felipe, é uma forma de você criar uma cultura de alta performance, né? Então, às vezes eu olho ali para o funcionário, acho que ele não está performando muito bem, mas eu não sei, né? Quem sabe a gente teria que dar uma bonificação para ele, não tem? Eu não gosto de interromper quando vocês estão conversando entre vocês, né? Porque é o momento mais rico da dinâmica, é esse, na verdade, não sou eu falando. Mas eu só queria dar uma orientação. Vocês falaram de bonificação, falaram de relatório, eu vi que vocês falaram uma série de coisas.
já vão colocando no post-it para não deixar a ideia ir embora, né? Por exemplo, eu não sei quem foi que começou, acho que foi a Bruna. Bruna, não sei se você quiser colocar o primeiro post-it aí, de repente, para iniciar. Colocar. Quantos problemas a gente precisa colocar? 20 problemas? Não, a gente precisa pelo menos, assim, um número que seja, sei lá, de 2 a 10. Excelente, ó. O que vocês Olha acham? lá. A falta legal. de cultura de legal. bonificação e outros benefícios. Perfeito. Isso é um Sim. problema, né? Aliás, Bruna, você está de parabéns. Você colocou o número 1, né? Que é o que eu tinha comentado. Anotei. Enumerou o post-it e colocou de uma forma objetiva. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Quem mais tem outros problemas aí? Vocês devem ter um monte, gente. Eu posso colocar um? Acho que vamos organizar as ideias que a gente já teve agora, e aí daqui a pouco a gente já começa a trabalhar em outros. O Você Danilo coloca, falou do Danilo? monitoramento, né, Danilo? Isso, Os do indicadores, monitoramento. Boa. Posso colocar? Pode escrever. Esse monitoramento, assim, eu concordo, viu, Danilo? Porque tanto, às vezes, no aspecto dos relatórios financeiros, eu não consigo... Não sei se não tem monitoramento. Eu sei que existem alguns dados lá, mas acho que essa parte financeira aí, realmente um problema. E o monitoramento se encaixa nisso, né? Não só no financeiro, né? Em tudo. No marketing eu também sinto isso. Tinha Uhum. apontado lá no radar que assim, a gente tem alguns dados que o Google dá, mas assim, a gente não trata essa informação. Então é um de atenção. E não gera conhecimento pra gente, né, Bruna? Exato, não é informação, né? Sim. Legal. Muito bom. Isso aí parece estar doendo bastante, né? Nossa. Vamos pro próximo. Olha, eu acho que faltava um pouco mais de parceria, sabe, com outros parceiros e tal, porque a gente quer aumentar o nosso negócio, mas a gente também não sabe por onde começar. É uma boa mesmo. Sim. E é muito da sua área, né? Se você quiser colocar esse post-it. Eu vou colocar, então. O que mais, gente? Eu comentei um indicador que apareceu para a gente ali no radar, né? Que a gente está bem pertinho do zero, a questão das práticas sustentáveis, né? O quesito, a gente tem algumas ações com relação à gestão da água, a gente tem algumas ações com relação à energia, desperdício, só que mais uma vez, eu acho que ela engloba um pouco o quesito do monitoramento de esses indicadores também, que a gente teve essas ações, mas e aí, tá dando certo? A gente sabe que a gente é falho em algumas coisas também. E o radar apontou isso, né? Então, eu acho que é um dos problemas. O que vocês acham? Eu acho que falta um pouco mais de medição, né? Porque a gente até realiza essas práticas, mas a gente não sabe até quando que vale esse benefício, né? O quanto que tá gerando pra gente. Acho que falta realmente esse acompanhamento, né? Eu concordo com vocês, por causa que a gente não sabe o desperdício, o quanto que é jogado fora, mercadoria vencida, a gente não tem esse controle, realmente. Nossa. Quem coloca isso? Pode ser eu. Coloca aí, Lê. Pode escrever com as suas palavras, qualquer coisa a gente... Dá uma olhada para ver se ficou bom. Eu acho que eu vou direcionar, então, para água, energia e o desperdício, né? Que é onde que o radar mostrou que a gente tinha que trabalhar um pouco mais. Olha, gente, só um comentário, né? Sim. Você não sabe como a gente aprende, né, de estar participando desse tipo de reunião, né? Porque, por exemplo, eu não sou especialista em marmita fit, né? Eu sou especialista na metodologia do projeto, né? E aí, só de ficar ouvindo vocês aí, vocês não sabem o quanto que é enriquecedor também para mim. Mas conta aí pra gente, Felipe, é só a gente que tem problema? As outras empresas devem ter aí também, né? Eu acho que são só vocês, viu? Só que não, né? Na verdade, gente, eu diria que, olha a palavrinha de novo, priorização dos problemas, né? Tá aí, né? A gente não consegue matar 5 leões por vez, né? A natureza, né? O animal, o leão, ele vai caçar o animal que está mais fácil dele pegar, por exemplo, né? Ou ele não vai de frente com uma manada de búfalos que ele pode, né? Então, vocês já têm tantas batalhas no dia a dia, né? Para manter o negócio funcionando, pandemia,
que o interessante da ferramenta também é vocês escolherem as batalhas que vocês vão lutar, né? Então eu acho que só pelo jeito que vocês se interagem, se respeitam e colocam as informações, que o negócio de vocês aí vai decolar, tá? Porque eu acho que tá faltando a gente sair da zona de conforto também, né, galera? Exatamente. Não, e pegando o gancho, né, do que o Luiz trouxe, a gente estava falando esses dias sobre a nossa distribuição, né? O quanto a gente ainda é tradicional. Sim. E acaba refletindo no nosso faturamento, porque a gente é dependente, né? Só às vezes ali das nossas ações de marketing, ali no nosso site. Inclusive, nesse sentido, e até no ponto 3 que a gente colocou, Bruna, bem lembrado, eu acho que a gente teria que procurar ter novos canais de distribuição, sabe? Quem sabe fazer uma parceria com uma academia. A gente está localizado numa região boa, né? Não, total, tô escrevendo aqui isso que você falou pra gente não perder. muito bom, Bruna. É isso mesmo. Aliás, gente, eu não falei uma coisa importante. Como a reunião ela é prevista para durar no máximo 2 horas, o ideal nessa ferramenta é que a gente fique no máximo 15 minutinhos por coluna, tá? Então, assim, vocês já estão aí com 5 probleminhas. São 5 problemas que me parecem bastante relevantes, né? Pelo que vocês colocaram aí. Vocês acham que precisa de colocar mais algum? Olha, é melhor a gente então ir para o outro, caso que a gente vai encontrar mais problemas. Vamos Eu ficar acho só que se a nessa gente trabalhar coluna. isso daí já tá valendo a pena, né? Porque não adianta também a gente querer resolver, né, 10 Tudo, problemas e não fazer Maravilha. com qualidade, né? Perfeito, tá ótimo, ficou. Ó, eu vou ler aqui para vocês, vamos ver. Enquanto eu leio, vão pensando no que eu estou falando, se não é a realidade de vocês e no que diz ao problema. A falta de cultura de bonificação e outros benefícios aos funcionários. O baixo monitoramento de indicadores de desempenho do negócio. Poucas parcerias com pessoas e empresas estratégicas. A falta de monitoramento e métodos de indicadores de práticas sustentáveis, como água, energia e desperdício. E poucos canais de distribuição do produto. E aí, gente? Nossa. tá ótimo. É isso mesmo. O pessoal fala ótimo e engraçado, problemático. Felipe, você tá aqui, ó, terceira reunião com a gente, já, né, falando isso, parece que tá aqui no meio, né? E como a gente fez o radar, agora fica muito mais claro, né? A gente já sabe quais são esses pontos principais. Então, traduz muito a nossa situação. Todo esse Verdade. processo está clarificando bastante. Show. Agora, gente, a gente vamos partir, né, para a coluna 2, que é a coluna do impacto nos custos. Para isso, tá? Nós vamos utilizar o que a gente fez agora na coluna 1, tá? Então eu vou pedir, por gentileza, para algum de vocês já criar alguns post-its, pode ser pequeno, tá? Não precisa ser do tamanho desse. E já deixa pronto, que eu acho que fica mais fácil para vocês irem mexendo, tá? Vocês vão criar aí 5 post-its, tá? 5 post-its com os números referentes aos problemas. Número post-it 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí vocês já podem deixar pronto esses post-its, deixar do ladinho aí em cima, em qualquer lugar da ferramenta, tá? E aí depois que vocês terminarem isso, a gente vai começar a trabalhar aqui. Eu explico melhor, tá? Porque eu acho que é mais... A gente ganha... Na verdade, a gente está fazendo uma coisinha aqui, mas vai ganhar um tempo na hora de preencher. Para não interromper a discussão, entendeu? Beleza. Alguém se candidata a criar? Eu posso fazer. Então já tá coloco bom. aqui. Dá bala, Bruno. Isso, pode diminuir o tamanho, mas é assim, isso aí mesmo. Né? Isso. Luiz, será que fica mais fácil colocar só o número, então, ao invés da nota adesiva inteira? Opa, com certeza. Eu não sei se eu expliquei direito, mas era isso que eu estava pedindo. Nossa, estamos em sintonia. Eu esqueci, eu não detalhei isso, né? Porque se a gente coloca o post-it inteiro, às vezes você não consegue visualizar tão bem, né, quanto... Ah, não, calma aí. Alguém tá colocando... replica esse post-it 1, ó. Fechado. Tem um comando que eu acho que é o Ctrl D. Se vocês apertarem o Ctrl D, você duplica ele e depois você só edita. Quando eu fui aqui nesses 3 pontinhos, tem esse duplicar. Que aí... legal. O Ctrl D é o atalho para o duplicar.
Ah, legal. Eu vou aqui porque o meu computador ele é um pouco Tá diferente. certo. Ah, é verdade. Você deve estar no MacBook. O meu é um MacBook. É, o Ai. marketing. É. Mas Um, dois, aí, três, quatro. 4, falta só um. Falta só um. Excelente. Agora, a minha sugestão é que já pega esses 5 aí, ó, seleciona todos. Você consegue apertando Ctrl. Vai selecionando todos. O meu não tá indo. Alguém quer tentar aí? Não. Deixa eu Ah, o tentar. meu não vai também, gente. É que vocês me perdoem. Era que era outra ferramenta que eu usava. Bom, mas Então não eu vou precisa fazer clicar, isso. Eu ia fazer já para o outro, mas pode. Isso. Só duplica. né? Vou deixar no Boa, ladinho boa. aqui. Deixa aqui do ladinho, que aí eu Isso. deixei. Ah, Felipe, mas por que isso? Porque vocês vão ver que não interrompe o pensamento na hora de estar montando as outras duas colunas, tá? Isso é uma Entendi. sugestão, tá? Uma dica. Ele ficou certinho. Ah, legal, a gente já deixa tudo pronto. Exato. Assim, tá certo? Perfeito. Agora que a gente vai começar, tá, gente? O que significa o 1? O número 1 diz respeito, adivinhem só, ao problema 1. O número 2 ao problema 2, o número 3 ao problema 3, tá? Então agora eu quero que vocês reflitam. A gente vai trabalhar só no problema 1. Se vocês me permitem, eu vou utilizar aqui, tá? Ó, tô pegando o problema 1. É ele que nós vamos utilizar. Uhum. A pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu quero que vocês avaliem o quanto esse problema 1 eleva o custo para a empresa. Se vocês acharem que o problema 1 ele é nenhum, tipo, é aqui embaixo que vocês vão colocar. Baixo é aqui, médio aqui, alto aqui. Qual que é o problema 1? Eu vou falar a falta de cultura de bonificação e outros produtos e benefícios a funcionário. Aonde vocês acham que deveria ser colocado? Eu tô pensando aqui, como é a falta, né? E a gente tá falando de custo é aquilo que está saindo da nossa empresa. Como a gente não tem, a gente estaria tendo um custo alto se a gente já tivesse essa cultura. Como a gente não tem, eu acho que ou é baixo ou nenhum, gente. O que Eu vocês acho que é acham? nenhum. Eu acho que é mais próximo do nenhum, né? Hoje. Porque o assim, ninguém, não aplica. Então, ó, podem pegar o post-it e colocar lá no nenhum, então, já que vocês chegaram nesse acordo. todo mundo concorda? Que é o Então, nenhum? beleza, pode Já ir. tô Pode colocando. colocar. Boa. Isso, maravilha. Legal. Adivinhem só agora. A mesma coisa, só que para o post-it número 2, tá? O post-it é o seguinte, ó. Baixo monitoramento dos indicadores de desempenho do negócio. O que vocês acham? Onde vocês colocariam? Aí é que Olha, tá o grande gargalo, viu? É. Eu acho que tá entre médio e alto. E também, assim, de forma prática que a gente tem visto, né, Lê? Aonde tá, por que o baixo monitoramento pode afetar nos custos, assim? Porque eu, muitas vezes, quero um relatório de algumas áreas do nosso negócio, né? Tipo, lá da cozinha, com relação a estoque, do financeiro, às vezes a gente pede lá para o Danilo um relatório financeiro, né? E eu não estou conseguindo compreender muito bem os números. Então, pelo que a gente tem entendido, né, sobre essa questão de monitoramento de indicadores, eu acho que essa parte de financeiro e da operação que se encaixa. Então, logo tem um impacto nos custos bem relevante, né? Então, Eu é médio ou concordo, hein, alto, Gabriel? vocês acham aí, pessoal? Eu acho que é alto, por causa que, além do custo, também do prejuízo, né? Que a gente não tá tendo a mensuração do prejuízo que a gente tá tendo. Tá. Eu acho que é isso mesmo. Eu já até coloquei aqui, porque sem monitoramento, né, gente, fica difícil. Não tem como saber, né, se a empresa tá indo bem ou se tá indo mal, né? Você não tem como nem medir. Exato. Sim, e já aconteceu, né, gente? Vamos ser sinceros aqui, às vezes o nosso estoque não tá certo ali, a gente Exato. comprar 2 vezes o mesmo produto, deixar vencer outro, e tudo isso Sim. por falta de monitoramento. Então, Exato. o Danilo reclama que tá gastando demais. Tá. Então, é alto, viu, Felipe? Tá certo, já tá em alto então.
Agora a gente vai para o problema número 3. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá, gente? Porque a gente tem ainda 4 ferramentas para trabalhar ainda hoje, tá? Então, Tá bom. Mas a dinâmica é a seguinte. A pergunta é a seguinte do problema. O problema é o seguinte para vocês julgarem. Poucas parcerias com pessoas e empresas estratégicas. Aonde vocês colocariam? Olha, eu acho que como a gente quer aumentar, né, nosso faturamento e querendo ou não ter poucas parcerias, gera um impacto, né? Eu acredito que sim. seja entre alto e médio ali, viu, gente? Eu acho que não chega a ser alto, mas médio. Porque a gente já tem nossa carteira de cliente, né? Então, Sim, sim. realmente, você tem razão. É o Danilo, médio. Bruna. Já coloquei no médio também, É porque o 2 Perfeito. é muito mais alto. É Perfeito. verdade. Agora eu vou ler a pergunta o problema número 4. Falta de monitoramento e metas de indicadores de práticas sustentáveis, como água, energia, desperdício. Aonde vocês colocariam esse problema no que tange ao impacto nos custos? Olha, hoje a gente faz, né? A gente tem algumas ações de prática de economia. A questão é principalmente medir. Então, acho que o impacto no custo não ia ser tanto, né, Sim. gente? Não Esse chega a ser médio. alto, né? É, Mas também, claro que dá para melhorar alguma coisa, que a gente não tem esses indicadores para conseguir medir, né? Então, como exatamente. não é alto, acho que encaixa no médio mesmo. E eu acho Médio, que a gente, né, e eu gente? acho que a gente peca bastante, porque a gente teve um investimento, né? Porque não foi Uhum. barato instalar as torneiras automatizadas, as descargas, e aí a gente não utiliza 100%, né? Porque a gente teve esse investimento, mas não analisa, né? Sim. Sim, eu concordo, Lu. Então, maravilha. Agora, nessa coluna do meio, que é impacto dos custos, o último problema, poucos canais de distribuição do produto. Eu acho que não é muito, não é alto, não. Porque assim, se tiver custo, vai ser o quê? De levar a geladeira para um possível parceiro, uma academia, ou Mas seria nenhum ou baixo? O que vocês acham, então? Eu acho que é baixo, por é causa que hoje a baixo. gente não tem no canal, né, de distribuição. Sim. Nenhum, acho que também não, né? Não. Não dá pra gente também fechar o olho. Acho que é baixo. Por mim, pode ser no baixo. Legal. Tá aí já, coloquei. Maravilha. Então, gente, olha só que interessante. Nessa ferramenta a gente trabalhou já a coluna 1, já a coluna 2. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Esquece a coluna 2, tá? Porque nós não vamos falar mais de custo. Nós estamos falando do impacto no faturamento, tá? A gente vai continuar olhando para a coluna 1 e agora eu quero que vocês julguem o quê? Eu quero que vocês avaliem o quanto o problema, né, dos números em questão dificulta o aumento do faturamento da empresa. Tá? O problema 1, o que vocês acham? A falta de cultura de bonificação e outros benefícios aos funcionários. Olha, eu Olha, acho que assim, manter os funcionários, né, com incentivo é uma coisa que com certeza vai impactar no faturamento, né? Uma coisa assim de 0 para 500, mas ali na média, né? Porque imagina, funcionário feliz, né? É sim. Uma faturamento feliz. produtividade melhor. Ainda mais pensando na área ali da Bruna, de marketing, que querendo ou não, influencia muito o nosso resultado. E naturalmente as nossas vendas. O pessoal da cozinha influencia? Influencia, mas assim, depende primeiro do marketing, né? Então, para não dizer que é alto, eu acho que médio estaria bom para gente. Sim, o pessoal motivado Isso. trabalha muito melhor, né? E a gente consegue gerar um faturamento melhor. Com Sim. certeza. Maravilha. Então, por Concordo. favor, coloquem lá. Médio. Ótimo. Problema 2. Baixo monitoramento dos indicadores de desempenho do negócio. Onde vocês colocariam isso daí? No alto. Isso Esse aí, é unânime, Unanimidade, né? isso aí não tem como. Não tem Não Esse é o tem dúvida. nosso para onde gargalo. fugir. Legal. Problema 3. Poucas parcerias com pessoas e empresas estratégicas. Olha, acho que não chega a ser igual o 2, né, gente? Eu acho que é médio. Médio, né? Acho que pode É, ser médio. sim, Médio. Por que médio? Por causa que as parcerias iam aumentar nosso faturamento, né? sim. Faz sentido. Legal. Maravilha. Vamos então, só tá faltando 2, gente.
a falta de monitoramento e metas e indicadores de práticas sustentáveis como água, energia e desperdício. Onde vocês colocariam no impacto do faturamento? Olha, baixo, né? Porque Não é faturamento tanto tem a assim, ver né? com vendas, né? E Tá tipo, esse é certo. um processo mais interno. Só se, sei lá, a Bruna lá no marketing fizesse, mostrasse que a gente está se preocupando com essas questões e ia ajudar no nosso faturamento. Mas como não é o principal ação, estaria ali no baixo mesmo. Legal. Eu concordo. E Boa. o último problema, né, que nós estamos priorizando, poucos canais de distribuição do produto. Eu acho que é o 5. Pode falar, Lê. Olha, eu acho que talvez seja alto, viu? Porque se a gente aumentasse esses canais, né? Com certeza aumentaria o faturamento, né? Acho que É é meio uma boa que linha de regrinha de raciocínio. 3, né? XY. Sim. É alto, então. Pode Maravilha. ser Alto alto, né, mesmo. gente? Eu acho também. Vou colocar aqui. O legal, Luiz, que assim, embora, mesmo que a gente não vá trabalhar todos esses problemas, é bom que a gente também já, como você disse, a gente já pega essa cultura, né, e faça durante todo esse tempo, né, depois que passar o programa e tal. Perfeito. É tipo assim, inclusive é o que eu vou pedir para vocês agora. Eu quero que vocês escolham, avaliando aqui, ó, o que vocês estão vendo no impacto nos custos e o impacto no faturamento, qual o leão que vocês vão lutar dessa vez, tá? Por quê? Temos 5 problemas aí. Esse é mais relevante. Todos são relevantes, mas a gente tem que começar com aquele que vai trazer mais resultado, né? No que a gente acredita que vai trazer mais resultado. E olhando para o impacto nos custos, impacto no faturamento e os 5 problemas em questão, quais desses 5 vocês elencariam, escolheriam para ser o nosso problema objeto de estudo ao longo da jornada no programa Brasil Mais? Então a gente vai trabalhar com problema. Infelizmente, né, neste ciclo, nessa jornada, nós vamos escolher um desses problemas para ir até o final, né? Então, porque também não que 4 os outros meses não não é sejam muito, relevantes, né? tá, Letícia? Os outros também são, mas a gente tem que trabalhar com apenas um. E É qual que vocês Eu tenho escolheriam? meu voto, hein, gente? Eu também. Assim, vendo a coluna 2 e 3, tem um número que tá bem alto, né? Acho que é o 2. Com certeza. Foi muito legal essa sua análise, viu, Bruna? Você olhou ali o que aparece, né, como alto nos dois, né? Foi bem, é isso aí mesmo. Então, ó, legal. só para vocês entenderem o que eu vou fazer agora, tá? O problema que vocês falaram foi esse aqui, ó. Baixo monitoramento dos indicadores e desperdício de negócio. Como esse foi o problema escolhido, eu aqui vou tomar liberdade, ó, dei um Ctrl C e nós vamos para a ferramenta aqui do ladinho, ó. Tô avançando aqui. Vocês podem avançar na tela de vocês também para a aba 3, tá? E eu vou colar esse problema aqui, ó. Aqui no topo. Problema. Esse foi o problema que a gente escolheu, tá? Qual que é a tarefa que vocês vão executar agora? Eu quero que vocês detalhem esse problema, tá? Então vocês vão pegar uma caixinha de texto que é o... Deixa eu ver aqui. É o que tem o T no lado esquerdo da tela aqui, ó. Criem uma caixinha de texto e preencha, né? Detalhando esse problema. Como assim detalhando? Eu gostaria que vocês explicassem como se você estivesse clicando no computador naquele botãozinho que maximiza, né? Detalhe o que está escrito aí, né? Vocês podem pensar na circunstância que ele acontece, as pessoas que estão envolvidas, né? Os setores, os departamentos. Eu acredito que é muito legal a gente pensar nesse aspecto de departamento aí que você disse, né, Felipe? Porque, ó, essa questão de monitoramento, o que foi que a gente citou antes? O quesito da cozinha, né, gente? Do estoque. A gente tem até lá um sistema, né, mas não sei se a gente está monitorando muito bem. Então, esse quesito dessa parte operacional, o que mais? A gente não tem uma rotina, né? Gente, desculpa atrapalhar. Vão escrevendo, sabe? Vão escrevendo aí na tela de vocês, de repente alguém cola aqui, tá? Para não perder as ideias, tá?
Eu nem gosto de interromper. Eu falando isso, eu nem gosto de interromper, né? Mas é para não atrapalhar o raciocínio, mas só para vocês não perderem a ideia, aí vocês já colam aqui, tá bom? Tá bom. Porque que vocês acham, sócios? E que assim, a gente tem dois sistemas, né? Um no operacional e o financeiro é para planilha, né? Então a gente não tem um sistema integral que opera nos dois, né? E fora que os dois são tudo furados também, né? Resumidamente. Eu não entendo nada. Quando eu tento ver alguma coisa, eu olho assim e eu falo, nossa, cadê? Não sei se você sente isso também, Gabriel. Bruna, Lê. Ó, gente, vão falando que eu vou organizando as ideias e vou escrevendo, tá? Tudo bem. Tá, boa. Eu acho que a falta de organização, né, dessas informações deixa com que os dados não fiquem tão confiáveis para a gente. Então, a gente olha e fala, tá atualizado? Não tá atualizado? A fonte está correta? Não tá correta? Então, para tomar uma decisão estratégica, né, ter essa informação, assim, a gente até tem os dados, mas a gente não consegue interpretar. Isso. Né? Exatamente. Então, na verdade, assim, a empresa, ela tem os dados, mas não utiliza, né? Então... então vamos começar por essa ideia aí, né? Que a gente tem os dados para escrever aí pro então, Felipe. embora a empresa tenha os dados... Desculpa corrigir você, Gabriel. Você tá escrevendo para vocês mesmos, tá? Com certeza. Não, a ideia é colocar aqui para todo mundo ver. Sim. A gente não tem, assim... Acho que falta uma rotina, né? Acho que fica legal a rotina, né? De monitoramento, né? E aí, na parte financeira, no operacional, nas áreas, marketing. Exato. Financeira, operacional, ou, né? Ou marketing. Tá. É um problema, mas que está englobando esses três aí. Beleza. Então, nas assim, mínimas reuniões que a gente faz também, né? A gente não faz quase reunião para tomar alguma decisão. Exato. Então, acho que assim, isso afeta a nossa tomada de decisão, né? Porque a gente tem um problema, mas a gente não tem os dados, mas como a gente não monitora e não faz a mensuração inicial e nem a final, então como que a gente vai usar? Não serve para nada, né, praticamente. Sim. Sim, pode colocar isso. Vou colocar isso, então, transformar em palavras. Perfeito. É até bom mesmo, porque a gente está... Temos que dar uma corridinha aí daqui a pouco, porque tem ainda outras ferramentas, tá, pessoal? Tá. Então, acho que chegamos num consenso. Pode colocar aí. Tem a parte que, acho que foi a Bruna que comentou que isso faz com que a gente não tenha informação confiável, né, para tomar decisão. Então, coloca isso aí também, Lê. E a gente também não tem estratégia, né, um plano de ação, né? Tá. Uma visão estratégica. Se tiver ruim, vocês me avisem, viu, gente? Relaxa. Estratégica do negócio. E como a Bru disse, os indicadores, eles não estão organizados. Então, algum dado desorganizado, eles não estão confiáveis, né? Porque... Como que a gente vai tomar decisão? Pois é. Acho que foi, Luiz. Excelente. Tá bom assim? E deixa eu ver aqui só um minutinho, que eu voltei para ver a gente aqui para me ligar no horário da reunião. Tá bom assim? Excelente. Perfeito. Olha que legal. Opa, Ctrl Z, quando dá uma besteirinha, é só dar Ctrl Z, tá, gente? O que aconteceu? Vocês acabaram de fechar o problema, né? A gente não só chegou no problema, como chegou em vários problemas, na verdade, né? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Como priorizamos um dos problemas, né, dentre os 5, e detalhamos esse problema. O que eu falei que a gente ia fazer depois, que era a segunda atividade do dia? A gente vai começar o quê? Aqui, ó. Mapear as soluções, tá? E para a gente fazer esse mapeamento, a gente vai usar uma técnica que são as perguntas-chave, tá? O que é pergunta-chave? Né? Eu vou realizar perguntas para obter um direcionamento acerca do problema, ou seja, as respostas que vocês vão dar
para o sistema, não é nem para mim, né? Uhum. Elas vão servir de insumos para o brainstorm de possíveis soluções daqui a pouquinho, tá? Então, a primeira pergunta é sobre evidências, tá? Eu estou mostrando aqui no PowerPoint, né, na apresentação, mas vocês vão preencher aqui, ó. Podem avançar já. Vocês vão para a aba 4, vão criar um campo, tá? Igual vocês fizeram agora no detalhamento, tá, Letícia? E a gente vai escrever aqui, ó, em evidências, tá? Mas escrever o quê, Felipe, né? Bom, a resposta dessa pergunta, olha lá. Quais são as evidências da existência desse problema? Há dados ou relatos que concretizam-nos? Pensar. Eu acho que falta um relatório, né? Porque Se a gente está falando de monitoramento, né? a partir de dados, a gente teria que gerar um relatório, né? Sim. Porque para poder gerar um relatório tem que ter dados. Os dados a gente tem. Aquilo que o Danilo falou também, que falta um controle de estoque, né? Porque às vezes vencem as coisas, falta. A gente já deixou de entregar pedido por falta de estoque. Olha isso. Você imagina? Olha excesso de matéria-prima também. E eu, particularmente, assim, só consegui perceber esses problemas, igual eu falei, não tô no marketing, não tô ali no operacional, mas eu consegui perceber esses problemas porque eu pedia relatório e não tinha. Então, o que evidenciou esse nosso problema de monitoramento foi essa falta de relatório, tanto nesse quesito, né, de estoque, que mais? Eu vou já escrevendo, né, para catar a dica do Luiz, que é muito prático. Luiz, só uma observação. Eu gostei dessa autonomia, que é nós mesmos que estamos preenchendo, porque, né, isso faz com que a gente aplique depois mais para frente na empresa. Eu gostei. Perfeito. Disso, inclusive, é o que eu ia falar, gente. Eu quero que vocês repliquem isso, só que ao invés de ter um Ali aí, vai ter um de vocês no papel do Ali. E vocês vão estar o quê? Os seus colaboradores. Então, estimula a participação. Se você vê que algum não está falando, ô fulano, né? E você, o que você acha? Legal. Porque não é o caso de vocês, mas tem empresa que o dono da empresa não dá abertura para o funcionário falar às vezes. Ele quer falar só ele, né? Então, você como Ali, ou no caso, vocês como pessoas que vão estar conduzindo, né, a dinâmica, você estimula o outro a participar, né? Tipo, e você? Tipo, o dono falou, né? Mas e você? O que vocês acham, né? Aí vocês conseguem tirar essas informações. Se a pessoa não tiver condições, aí você acaba preenchendo, né? Mas legal seu comentário, viu, Letícia? Obrigado. É bacana mesmo. Maravilha, né? Sem esse monitoramento, a gente fica com dificuldade até de comprar matéria-prima, né? Já estava escrevendo isso, estamos em sintonia. Das mercadorias que a gente joga fora, as vencidas, né? Por causa que eu fui ver o lixo que o pessoal da cozinha tava jogando uma marmita inteira fora, sabe? Um desperdício muito grande. Nossa. Ó, o primeiro já tá pronto. O que vocês acham? Eu vou ler para vocês. Posso? Por favor. Falta relatório para controlar estoque, compra de matéria-prima, vencimentos e venda. Legal, engloba todas essas áreas. Boa. Tá. Agora vocês estão vendo minha tela? Saem e voltem para minha tela, tá? Se vocês estiverem na plataforma. Tá bom. Respondemos a primeira pergunta. Agora nós vamos falar sobre o quê? Causa. Qual que é a pergunta que eu vou fazer? Gente, só um detalhe importante. Nós estamos falando só do problema 2, tá? Apaga da memória os outros, pelo menos por enquanto, essa noite, né? Enquanto nós estamos na reunião, porque é nele que ele que é o objeto da nossa análise. Causa. Qual é a causa desse problema? Aonde foi a origem dele? E aí vocês voltem para a plataforma agora e... Alguém quer preencher agora? Eu posso preencher? Pode, claro. Bom, eu acho que o motivo dessas evidências, eu acho que é quase o próprio problema, né? Que é a falta desse monitoramento. Será? Vocês concordam? A causa, acho que acaba tendo um pouco dessa falta do processo, né? Sim, a gente não tem controle. Igual a gente falou, a gente tem dados, mas não tem controle, então acho que essa é a falta de controle mesmo. Falta de processos de controle e monitoramento.
Legal ter essa Boa, palavra boa. processo. Aí ficou bonito isso aí mesmo. Boa. O Danilo tá copiando aí, depois ele escreve. Quer que eu faça? Não, pode Travou ficar o seu tranquilo. computador? Ah, tá. Não. É que às vezes trava, né? Porque o drive ele é um pouquinho pesado, o meu às vezes trava aqui. É verdade. Teve uma hora que deu uma travadinha, nem ouvi o áudio de vocês, mas agora tá tudo certo. Ctrl Z. Aí. Pá. Boa. Falta de processos de. Controle. Monitoramento? Perfeito. Tá ótimo. Vocês estão vendo pequenininho aí ou só eu? Eu tô Estamos vendo vendo pequeno pequenininho. também. Eu também tô vendo. Então, vamos aí. Tem que dar uma. Tem que aumentar um pouquinho na Isso. barrinha, ele é meio chatinho mesmo. Será que é ali em cima, no normal? Não. Você pode ir em editar. Não, é no normal ali mesmo, gente. Fica ali no normal. Normal. Ah, legal. Aí, ó. Boa. Maravilha. Só que agora ele ficou grande, né? Já vai treinando já, viu? Ó, Aí. Tá ótimo. Depois, gente, eu posso dar uma tapa aqui, tá? Tá. Vamos para tá. a terceira pergunta, gente. Olha lá, vou voltar para a apresentação. Agora nós vamos falar de impactos. Quais são os impactos que esse problema tem gerado na empresa? Vixe. Famoso, ó. Que me faz rir. Dinheiro, né, gente? Não tem como. Exatamente. Quem coloca lá? Faturamento. Eu escrevo. Legal, É Bruno. tanto nessa parte de faturamento quanto de custos. É. Então, prejuízos financeiros. Quem tá escrevendo? A Bruna. Eu. Ah, legal. Falta controle também, né, gente? Dos dados, a gente sempre Também. fala. Engraçado que esse trabalho de priorização, agora mapeamento, faz clarificar muito. Então, a gente repete, né? Mas ficou bom desse jeito, gente. Eu já vou ajustando aqui. Prejuízos financeiros devido a pouco controle de dados. Perfeito. Fechou. Muito bom. E a última pergunta que eu vou fazer agora para vocês, estou voltando aqui para minha tela, tá? Na minha apresentação. Ações. Quando eu falo de ações, olha a pergunta. Já foi realizada alguma ação ou medida de contingência para amenizar esse problema? Qual? Houve resultado nessa ação? Olha, teve uma vez que a gente até tentou, né, elaborar uns relatórios, mas assim, não foi muito para frente não, viu? Faltou Sim, uma sim. disciplina. Se a gente tentou alguma coisa, foi essa questão. Será que entraria, ô Luiz? Entra. Na verdade, se foi uma ação tomada pela empresa para tentar resolver, né? Vocês têm que apontar ela e falar o resultado dela. Essa que é a questão, né? Sim. A gente tentou fazer um relatório semestral, Legal. mas não A deu. gente, a gente se preocupa tanto em vender, que a gente deixa as outras coisas para trás, né? Alguns A gente processos tentou internos, né? É isso, muito os comum relatórios isso, viu, Danilo? bem feito, tudo, mas a gente deixa de canto. Sabe uma coisa que eu pude perceber? Que através do radar, que é como se fosse uma teia, né? Então a gente, na verdade, a empresa ela é um organismo vivo que uma coisa depende da outra, né? Então, assim, não tem como um órgão funcionar se o outro não andar junto. Então, depois do radar que a gente caiu a ficha, assim, que não adianta a gente, como diz o Danilo, querer vender, e não, né? As outras coisas não andar junto. Muito bom, Letícia. Isso mesmo. Eu vou escrever, então, esse do relatório que a gente tentou e não deu certo. Beleza, Bruno. Acabou. Realmente, com esse A radar, gente ri, a gente né? viu. Ri de nervoso. A gente viu como que a gente tá preguiçoso, gente. Eu acho que é muita coisa, né, gente? É muita tarefa ao mesmo O dia a tempo. dia a gente não tem horário, às vezes Sim. parece.
É reunião atrás de reunião. Na verdade, eu acho que assim, um pouco é ao contrário da preguiça, porque a gente acaba trabalhando, né? E se mais porque a gente fica nessa de quebrar, como que é? Dar pontas em. Quebrar a cabeça em pontas de murro, porque. Sim. Legal. Olha lá. Pronto. O que que a gente fez? A gente fez as perguntas, tá? E aí, o que que vocês têm agora nesse quadro? Vocês têm as evidências, as causas, os impactos e as ações necessárias relacionadas a esse problema. Qual que é a próxima etapa? É mapear possíveis soluções, tá? Então, a dinâmica agora, gente, lembra a dinâmica do quadro do problema. Brainstorm de novo, tá? Tá. Porque não existe, eu consigo, tipo água. A água não é só de matar a sede, a água também é de beber, a água é de lavar, a água. Então, assim, às vezes existem diversas soluções possíveis para o problema em questão. Então, eu quero que vocês tragam para essa reunião agora possíveis soluções. Então, eu vou fazer outra pergunta, né? Eu quero que vocês tragam, né, nas respostas trabalhadas na etapa anterior, ideias de soluções. O que são ideias de soluções segundo a metodologia? As ideias serão construídas a partir de questões levantadas nas perguntas-chave a fim de solucioná-las, tá? Vamos lá. O que vocês acham que poderia dar uma resolvida nessas questões aí? Eu acho que, primeiramente, Luiz, acho que a gente teria que criar uma rotina, né? É de processo, né? Que a gente falou que falta processo, então. Exato. Muito bom. Meu, isso precisa ser, eu acho que dia a dia. Uhum. Muito bom. Alguém vai escrever? Eu escrevi aqui enquanto você ia falando. Fechou. Muito bom, Tá. a gente ganha agilidade, assim. Deixa eu corrigir aqui todos. Não parece, gente, mas ó, 1h07 de encontro já. Nossa, Passou rápido. passa. É verdade, Passa né? rápido. Mas é um bom sinal que passa rápido, né? Sim. Eu escrevi assim, gente. Muito bom do jeito que Boa. tá. Legal. Perfeito. Tá ótimo. O que mais? Outra coisa. Eu acho que assim, a gente falou da questão do estoque e às vezes eu percebo que os nossos cozinheiros não têm um passo a passo ali na ficha técnica do sistema que a gente usa para saber, pô, coloco tantos gramas de tal insumo. Então, se a gente criasse essa ficha técnica, né, com esse passo a passo para conseguir fazer na medida exata, eu acho que seria algo legal, assim, para a gente conseguir ter esse controle logo depois e ter esse monitoramento e tudo mais. O que vocês acham? Eu acho Vou uma criar boa tantas ideia. fichas técnicas. Porque é uma coisa simples, né, entre aspas, e que vai funcionar super, né? Porque quando a gente pensa em solução, já bate um desesperinho no empresário que a gente pensa, meu Deus, vou ter que gastar rios de dinheiro, vou ter que quebrar minha cabeça, mas olha, agora que o Gabi falou, não é uma coisa que tá, tipo, né? E é uma coisa que a gente já tem, né? Exato. Ó, eu escrevi assim, Gabi, vê se é o que você quis dizer. Legal. Eu estava anotando aqui a parte do Google, do Facebook Ads, que a gente precisaria ter algum sistema que ajudasse a interpretar melhor esses dados, né? A ter essas informações. Porque eles geram dados, só que às vezes é tanta coisa que a gente não sabe o que é útil para o nosso negócio, às vezes é mais útil para um negócio de bolsas. Então, acho que a gente precisaria ter um pouco disso. Algum dashboard para a gente conseguir interpretar, né? Eu escrevi, eu vou colocar aqui para vocês. Tá. Gente, quando esgotar as ideias, vocês me avisam, tá? Tá bom. O Luiz tá muito quietinho, hein? Na verdade, vocês que são a estrela desse encontro, tá? O encontro número 3 é mais a equipe da empresa trabalhando do que o agente falando. Bacana. Legal. O que mais? O encontro 1, o encontro 1 é o do radar, aquele encontro é difícil de tocar, viu? Eu acho. Pode falar. Eu acho assim que a gente poderia fazer reuniões, né? Periodicamente mais, né? Com Boa, a equipe, tudo.
Os famosos DDS, né? Antes de abrir a loja, a gente conversar cada departamento. Mas também não adianta a gente pegar e fazer uma reunião, uma no mês, né? No mês 6 e a outra lá no mês 12. Criar um calendário aí de reuniões, né? A gente ter essa... Ó, gente, eu fui escrevendo aqui conforme a gente foi falando. Legal. Ou essa rotina aí que falta, né? Que é isso, né? Exato. Porque aí a gente também mantém esse costume, né? Por exemplo, todo dia 15 reunião e não tem jeito. Exato. E cada um expor os dados da sua área, todo mundo ficar sabendo de tudo. Exato. A teoria do organismo vivo. Exatamente. Deixei mais ou menos aí para você. É isso, né, pessoal? Acho que já tá. Poxa, olha só, vocês tiveram aí 4 boas ideias de solução, né? Não significa que elas eventualmente darão certo ou que não darão, né? O que eu faço para saber se ela vai dar ou não vai? Eu preciso implementá-la, né? E testá-la. Só que esse conceito, vocês estão vendo a minha tela de novo aqui? Sim. Então, o que eu queria falar para vocês? Eu queria que vocês, na verdade, nesse momento do encontro, pensassem na questão da decisão, né? Tipo, qual dessas soluções, a gente apresentou 4 soluções, sabe? Qual dessas 4, boas ideias que vocês colocaram, né? Eu consigo transformar, né? Qual dessas soluções a gente vai transformar num protótipo? E quando eu falo protótipo, eu sei que vocês já têm noção, né? Até porque todos vocês têm ensino superior, que é uma raridade no Brasil, poucos empreendedores têm, né? O ensino superior completo, com cerca de acho que 15%, segundo a pesquisa GEM de 2019. Então, mas de qualquer forma, eu gostaria que vocês pensassem como uma coisa para vocês testarem, né? Uma coisa que o protótipo ele é aquele primeiro modelo que eu faço antes de fazer em escala, né? Porque se piloto, der certo, vocês vão fazer uma coisa. Eu gostaria que vocês fizessem uma coisa rápida, barata e que já fosse para o teste. Porque se vocês errarem, não é ruim. Desde que você erre barato e erre rápido, porque você já vai partir para uma outra solução. E o que vocês podem usar como insumo para tomada de decisão em cima dessas 4 soluções que vocês colocaram? Olha lá, qual será o custo para a implantação dessa solução? Você possui os recursos humanos e financeiros para a implantação dessa solução? A solução tem boas expectativas para resolver o problema? A solução é mais viável para a implantação? Ou seja, temos 4 possibilidades e com essas perguntas norteadoras que eu estou colocando aqui na tela, eu gostaria que vocês elencassem uma delas para a gente escolher como o quê? A gente já priorizou o problema. Agora eu quero que vocês priorizem a solução que a gente vai pôr para teste, com base nessa pergunta, tá? Qual será o custo para a implantação dessa solução? Você possui recursos humanos e financeiros para a implantação dessa solução? A solução tem boas expectativas para a resolução do problema, porque não adianta nada também ter tudo isso e ela não resolver. E qual é a solução mais viável para a implantação, tá? Com base nisso, a gente vai vir para essa próxima etapa que eu vou apresentar daqui a pouquinho, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui os 4 planos. E agora eu queria que vocês debatessem qual que vocês acham que é a ideia mais qualificada, vamos dizer assim. Gente, eu pensei aqui em algumas coisas. Eu estava dando uma olhada de baixo para cima. Por exemplo, estabelecer a rotina de reuniões para exposição de dados. Para estabelecer a rotina, a gente precisa ter, então, a rotina de reuniões, a gente precisa ter a rotina de analisar os indicadores, senão não tem o que apresentar. Então, essa eu já descartei, né? Sim. Exato. Lógica. E contratar o sistema é legal, mas atua só com marketing, então estou jogando na mesa para ver o que vocês acham. Sim, estava pensando exatamente nisso. A criação das fichas técnicas, mesma coisa, estamos focando mais na cozinha, né? No é algo específico só, né? Exato. E o primeiro é o mais genérico, é a rotina de processos no dia a dia, como gestão de indicadores para todas as áreas. É mais genérico, mais desafiador, mas também atinge mais áreas que podem trazer um resultado mais rápido. Ou seja, seriam esses 3 primeiros.
um mais genérico e 2 mais focados. O que vocês pensam sobre isso? Eu estava criando uma linha de raciocínio parecida com a sua, Bruna, e pensando assim na integração do sistema entre cozinha e às vezes essa briga de informação que existe entre a cozinha e a parte financeira, ali nas conciliações financeiras e tal, a gente criando essa rotina de processo, de incorporação entre essas áreas, a gente está criando, a gente está conseguindo foca nesse primeiro tema que a gente citou, né? E seria um plano de ação bom, a gente integrar as informações dentro desse sistema, né? Então, eu acho que engloba, igual você falou, não fica nem só na cozinha, então engloba bem assim a cozinha, o financeiro, não tem esses ruídos de informação. Então, eu acho que... O que vocês acham? Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Olha, eu acho que é nesse caminho mesmo, porque daí vai meio que manter uma multidisciplinaridade mesmo, né? De englobar outros setores também. Eu estava mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio, viu? Porque até então as outras a gente tem autonomia para trabalhar, né? Depois que a gente trabalhar essa principal, e aí a gente internamente na empresa a gente vai trabalhando as outras. Então, seria o primeiro problema, então. Isso. Integramos só um sistema só. Caso a gente queira ver o sistema, a gente vai já identificar onde está o erro. Sim. Eu falei primeiro problema, mas quis dizer primeira solução, tá? Então, gente, legal que a gente chegou nessa fase. Olha só a jornada de hoje. Vimos vários problemas, escolhemos um. Vimos possíveis várias soluções e escolhemos uma também. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um plano para fazer acontecer essa ideia, tá? Então, a partir de agora, ó, vocês estão vendo a minha tela, né? Olha lá, plano de ação. O que é o plano de ação, né? Ele é utilizado para definir as ações que devem ser realizadas com metas, objetivos, apontando os responsáveis por desenvolver cada uma das tarefas, cada uma delas e acompanhar o seu andamento. E assim, possa atingir os melhores resultados. Este plano de ação será uma ferramenta de trabalho para solucionar os outros problemas que não foram priorizados, de acordo com a disponibilidade do empresário. O que eu queria propor aqui para vocês? Deixa eu voltar para o vídeo. Que nós peguemos apenas um dos problemas, que é o que eu falei, porque são 4 meses de jornada, tá? E que vocês repliquem depois essa metodologia com os colaboradores de vocês, tá? É o ideal, porque vocês vão ter mais tempo para aprender a metodologia, tá? Agora, se, Felipe, eu consigo fazer mais de um, tal, legal, aí beleza. Aí é o que a apresentação está falando. Aí vocês podem seguir, né, o que eu acabei de falar com mais de um problema. Mas no Brasil mais, né, vocês vão necessariamente trabalhar com um, tá? Com um problema e com uma solução, tá? Então, agora a gente vai começar a construir o plano de ação, tá? Deixa eu mostrar a carinha dele aqui para vocês, ó. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Legal. Vocês podem observar até que são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, mas eu tenho apenas 5 linhas. Por que 5 linhas? Porque eu não quero um plano de ação extremamente detalhado, com várias atividades, entendeu? Eu quero que vocês façam algo bem sucinto, porque o feito é melhor que o perfeito, tá? Então, a preocupação nossa é não querer ficar muito, porque às vezes o empresário se apaixona pelo plano e não sai e não acaba fazendo o que traz dinheiro de fato, que é implantar a ação, né? A gente acaba se empolgando, né, Luiz? Perfeito. Então, eu vou explicar para vocês o que é cada um desses temas, tá? Agora, eu acho que vai ser mais rápido a gente elencar a ação, tá? E depois dessa ação a gente vai colocando os demais quadros, tá? Como assim, Felipe? De verdade, se a gente como que eu vou colocar o tema se eu não sei a ação? Então a ação ela vai nortear a gente vai escolher qual que é a ação e depois a gente vai preenchendo os outros detalhes, tá? Olha lá. Fechou. O tema é o quê? O tema é uma consequência da ação, né? Então, olha aqui, ação. Descrição
de cada atividade a ser desenvolvida e que contribua para o alcance da resolução do problema. Tá? Então, na verdade, um plano de ação a gente começa assim também, tá? A gente nomeia primeiro as atividades, as tarefas que deverão ser desempenhadas. Então, eu gostaria que agora, o que vocês acham que deveria acontecer para quê? Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Uhum. O que deveria acontecer para a gente conseguir criar uma rotina de processos no dia a dia para que as áreas incorporem a gestão de indicadores? Eu vou até copiar isso aqui, ó, gente, e vou colocar aqui, ó, porque essa aqui, ó, vocês estão conseguindo visualizar aqui em cima? Sim. Porque é isso que nós estamos, né? Essa é a perfeito. solução que nós estamos buscando um plano de ação. Então, qual que é a ação que vocês julgam que seja necessária? Primeira atividade, mesmo que não seja a primeira, vou dar um exemplo, tá, gente? Ah, eu vou vir aqui, ó, e vou escrever uma ação, tá? Ah, mas essa ação aqui precisa acontecer depois dessa, não tem problema, a gente joga para baixo, entendeu? Tá. Então, a gente começa escrevendo, né? Se essas... vou dar um exemplo. Contratar um ERP. Tá, só que antes de contratar, eu tenho que pesquisar. Então, venho essa aqui para cá e coloco uma em cima. Pesquisar um ERP, entendeu? Então, é assim que vocês vão trabalhar essa ferramenta. Como que vocês começariam aqui? Qual atividade? Para criar uma rotina de processos no dia a dia para que as áreas incorporem a gestão de indicadores. Eu tenho uma sugestão que seria mapear os processos, para a gente identificar, então, se não tem algum gargalo, se as áreas estão tão cheias de coisa que não dá nem para pensar no indicador, sabe? Sim. Então, Por favor, coloque. Excelente. Mapear. Até porque a gente falou lá no radar que os funcionários sabiam como fazer, né? Mas não tinha. A gente não tinha efetivamente isso mapeado, né? Então, muito legal que a Bruna falou. Seria esse mapeamento. E é melhor colocar post-it ou texto? Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês podem colocar post-it, gente. Mais fácil, né? Tá. Mapear processos. Boa. Nem que fique pequenininho, um texto maior eventualmente, o post-it ele ajusta, tá, gente? Porque depois eu gero um PDF e aí... Legal. Vocês acham que tem... Qual que seria... Eu fui lá, eu mapeei os processos, né? Porque eu estou querendo criar uma rotina. O que eu vou fazer depois? Acho que treinar o pessoal nessa rotina, né? Acho que um treinamento. Para eles cumprirem o processo, porque a gente mapeou e a gente identificou o que cada um precisa fazer ali. Então, seria treinar dentro desse sistema aí, como para transitar as informações corretamente. O que vocês acham? Olha, eu concordo também desse treinamento e dar uma explicada também, né? Passar processo por processo. Por exemplo, eu da minha área vou saber da área do outro e assim vice-versa. Sim, e aí a gente consegue também identificar os gaps desses processos, né? Para saber onde que a gente encaixa a rotina dos indicadores. Então, para saber os gaps, Bruna, além dessa sua linha de raciocínio, será que antes de eu treinar, bom, o mapear já é uma pesquisa, né? Que eu ia falar da pesquisa, né? O mapear já é uma pesquisa, né? Sim. Então tá certo. Eu acho que é fazer o pessoal saber usar aquilo, né? O treinamento, né? A gente pode colocar e ir desenvolvendo, né? Sim. Mas por causa que o treinamento é bom também, por causa que eles vão saber, né, o que eles estão fazendo, né? Por causa que muitas vezes a pessoa faz automático. Perfeito. E fazendo um treinamento, ele vai saber o porquê tá fazendo, né? E ele não vai ficar dependente da memória dele, né? Ele vai ali Treinamento cumprir. funcionários. Isso.
Melhor deixar treinar funcionários, né? Ou só treinamento, tá bom. Capacitação, treinamento. Pessoal, vocês estão aí? Estamos. Desculpa, é que eu vi um silêncio que não é comum, né? Eu falei, minha internet travou. Deu uma travadinha. Tá. O só um treinamento... detalhe, é aqui embaixo, né? Ó. Isso. Perfeito. É uma outra ação, né? O treinamento. Isso. Tava no... E aí, não sei se precisa ter, tá vendo que não precisa, não sei se de repente eu mapeei, eu treinei e executou, implantei? né? Implantou. Muito boa. Nossa, é interessante esse de mapear processos, porque parece até mentira que a nossa empresa não tem, né? Isso meio que seria o básico, né? Dois tapas na cara. Alguém coloca lá a execução ou implantação, enfim. Eu coloco. Legal. Tá. Legal, gente. Muito bom. Agora vocês vão ver que uma vez que a gente... eu, de repente, sabe... às vezes, no final, vale a pena até medir se está dando certo, tá? Mas isso é uma sugestão, né? O PDCA, na verdade, é justamente isso. Depois que eu executo, eu tenho que mensurar, né? Se o que eu executei está dando resultado. Talvez seja pertinente um último post-it aí, como a mensuração, né? O que vocês acham? Acho que faz todo sentido. Com certeza. Né? Para ver se a ação, né? Depois do final, da conclusão dela, se ela... Mensurar a mensuração. Isso. Aí, ó, maravilha. Agora que a gente tem... Pode falar, Letícia, desculpa. Não, seria mais para a gente analisar o antes e o depois, né? Expectativa versus realidade. E refazer também, né? O ciclo, corrigir se necessário. Muito bom. Com certeza. Então, ó, agora que a gente começou pelas ações, fica mais fácil a gente ir para os outros campos. Inclusive, pela criação, ela já está numa sequência lógica de ação, né? Porque às vezes ela está fora e precisa fazer algum ajuste. Fica a dica para quando vocês forem replicar. Ver se está numa sequência lógica de atividades. Então, nós vamos começar a preencher agora os outros campos, tá? E para isso... a gente vai avaliar agora atividade por atividade, ação por ação, para fazer o uso do meu PDF aqui, do meu PowerPoint. Então, olha só. Tema. Nós vamos abordar agora a primeira ação, tá? Mas aqui eu vou ler para todos. São as áreas de intervenção da inovação para a melhoria na empresa. São classificadas como finanças, gestão, inovação em processos, inovação em produtos, serviços, marketing, vendas e práticas sustentáveis e transformação digital. Vamos pegar primeiro, mapear processos. Que tema vocês acham que é esse? Deixa eu falar uma coisinha aqui também. Como eu estou com o PDF aqui, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V na planilha e colocar para vocês. O que vocês acham? Legal. O post-it para ganhar tempo, tá? Tá ótimo. Legal. Então vamos voltar aqui, ó. Estamos falando sobre mapear processos. Vocês acham que encaixa em qual tema? Inovação e processo. Isso. Resume tudo. Perfeito. Então, ó, já vou fazer aqui, ó, post-it. Vem aqui. Editar. Boa. Legal. Agora, nós vamos falar sobre treinamento de funcionários. Treinar funcionários. Aonde vocês acham que encaixa? Na gestão, né? Boa. Gestão. Também acho. Na verdade, quem escolhe é sempre vocês, tá, gente? O agente, ele só... Parece o conceito mostra a ali, direção, né? tá?
Eu fiquei na dúvida entre a gestão e inovação em processos. Por que não seria inovação em processos? Porque seria uma ação, a meu ver, principalmente de treinamento, que tem a ver mais com recursos humanos, capacitação. Também acredito. Entendi. É porque, assim, eu fiquei na dúvida, porque como a gente nunca tinha mapeado, Sim. né? Aí se seria uma inovação ou não. Não, mas é uma Faz total ótima sentido. pergunta. Calma aí que esse não deu para copiar da planilha. Tá. Mas eu escrevi aqui, ó. Gestão. Será que eu posso pôr só a letra? Eu acho que sim. O que vocês acham? Bom, mas você que sabe, se como não tá demorando. Então eu vou escrever. Não custa escrever, né? Isso. Deixa, Você vai indo super rápido. Eu acho que você não vamos lá. precisa colocar o C, o B, só colocar o tema, o título. Não, mas do jeito que tá dando para entender. Maravilha. Então agora nós estamos falando sobre executar essa ação, né? Que é a ação do mapear. Eita! Relacionada a essa solução. Vocês acham que entra em quê? Em gestão. Eu acho também. Gestão. Deixa eu pensar. Gestão. Executar. Eu também É gestão acho que na também. gestão, Porque eu entra concordo com a Lê. porque é na mesma linha do raciocínio de treinar funcionários, né? Executar. Exato, é ter Perfeito. essa rotina. E a questão de mensurar. Mensurar. Qual o tema? Gestão também, para você ter essa capacidade de conseguir. Essa capacidade de conseguir mensurar, né? Exato. Legal. Poder trabalhar os dados, né? Então, eu acredito Sim. que seja gestão mesmo. Maravilha. Agora a gente vai repetir essa dinâmica, mas nós estamos falando sobre tipos de ação. Vamos ver o que ele fala aqui. O que é tipos de ação? Olha lá. É a classificação da ação de acordo com o formato de execução a ser aplicado. São classificados como ação da própria empresa, aquisição de equipamentos, capacitação, consultoria de gestão, consultoria tecnológica, eventos, implantação de software, implantação de software com equipamentos e serviços de terceiros. Nós estamos nos referindo agora a mapear processos. O que vocês acham? É uma ação da própria empresa, né? Sim. A gente consegue fazer isso, será? Eu acho que conseguimos, sim. Eu acho que é Sim. isso mesmo, então. Sim. Vou pôr aqui já, tá? E ó, eu já vi capacitação ali, que já é o B. Já é bom a Sim. gente ir olhando mesmo. Agora, nós estamos falando sobre treinar funcionários. O que vocês acham que é? Capacitação. Capacitação. Boa. Capacitação. Vamos lá. O próximo é a executar, né? Executar essa ação. O que vocês acham que encaixa na execução? Eu estou em dúvida entre A e C. E a implantação de software, gente? A gente vai utilizar o mesmo software, a gente, pega o treinamento deles mesmo. A gente pode utilizar. Pode falar. O executar é colocar na prática, né, a rotina de processos. É ter uma rotina de processos de gestão de indicadores. Ou será que é mais do outro lado? Eu acho que é mesmo. Luiz, pode ser mais de uma letra no mesmo quadradinho ou não? Uma letra só. Tá. Eu já queria colocar. Porque depois, só para vocês saberem, né? Tudo que é feito pelo Sebrae é medido, é mensurado. Então, nós vamos abastecer essas informações no sistema do Sebrae Nacional. Aliás,
como está lá no termo aditivo da empresa, são todas informações sigilosas, não são compartilhadas, né? Mas a gente sobe essa informação mantendo o segredo sobre o nome da empresa em si, né? Uhum. E aí o campo lá é apenas um campo, tá? Então tem que ser uma opção só. Tá. Uhum. A gente está falando de execução, certo? Eu acho que é gestão mesmo, porque como você gera a execução que está sendo feita, né? Então, mas aqui a gente não tem gestão, tem ação da própria empresa, tem capacitação. Sim. Eu acho que é pertinente o que a Bru disse. Talvez uma implantação de algum software, né, para a gente medir esses indicadores também. Fiquei na dúvida. Vai depender da conduta, né? É que assim, a gente também não sabe, né, se a gente vai implantar ou não, porque depois dessa reunião, a gente vai se reunir, vai conversar, vai pesquisar, né, vai fazer. Será que esse A não é uma coisa mais neutra que daria? Eu acho. Pode ser. Porque o problema maior é encaixar, né, na rotina. Maravilha. Depois qualquer coisa a gente pode mudar? Não tem problema nenhum. A gente vai fazer no encontro 7, se eu não me engano, ou no 8, eu preciso confirmar depois. A gente reavalia o andamento do plano de ação. Tá? Porque, legal. aliás, é importante falar que quem faz não é o agente, tá? São vocês. E aí a gente vai fazer o monitoramento do plano de ação, tá? Olha, porque, gente, assim, o planejamento é uma coisa, a vida real é outra. Na hora que a gente foi ver, viu que teve que implantar um software, não tem problema. A gente simplesmente vai trocar os post-its, tá bom? Tá ótimo. Maravilha. Agora a gente vai falar sobre o mensurar. E o mensurar vai ser o quê? Uma ação de quem? De terceiro? O que vocês acham? Ação da própria empresa, Da né? própria empresa mesmo. Exatamente. É até bom pra gente, muito mais rico, né? Maravilha. Agora, gente, nós estamos falando sobre mudamos a coluna, tá? Indicador vinculado. O que é isso? Instrumento de medição para a qual a ação estará vinculada e será impactada a partir da sua implantação. Eu quero que vocês avaliem se aquela ação que nós estamos julgando, se ela vai encaixar como A, custos, ou B, faturamento, ou C, pessoas ocupadas, tá? Então, a primeira que é o mapear os processos. Como que vocês acham que vai encaixar aqui? Ver se encaixa, né? Eu penso que todos esses estão interligados muito mais o que a gente falou lá no controle do estoque, o processo do financeiro também, que essas áreas estão ligadas mais a custos. Então, seja para mapear os processos, o treinamento, tudo vai refletir mais nos nossos custos, né? Perfeito. Acho que é essa a linha, Gabriel. O pensamento eu vou com essa ação mais reduzir custo ou ganhar faturamento, entendeu? Eu acredito que é reduzir custos. O que vocês acham? Também. Pode replicar nas 4, porque acho que todas têm a ver. Então, vocês estão acreditando que isso vai mais impactar na redução de custos do que em si gerar faturamento para o negócio, perfeito? Sim, perfeito. Eita, calma aí que eu vou ter que escrever porque não deu certo o Ctrl+C aqui. É a letra A, custos ou custo? Deixa eu ver. Custos. Letra A. E isso, gente, eu posso replicar para todos os outros, certo? Pode. Maravilha. Agora não tem Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Agora é o responsável por cada atividade. Quem que eu coloco como... Só um detalhe, tá, gente, que eu acho importante frisar. Deixa eu voltar a olhar para a carinha de vocês aqui. Responsável não é necessariamente quem executa a ação, tá? É uma coisa que as pessoas confundem. Às vezes, por exemplo, o responsável é a Bruna e quem vai executar é o Gabriel. Eu coloco como responsável porque se eu sou o sponsor, se eu sou o responsável pelo projeto, eu vou ver que o responsável é a Bruna. Então, eu vou falar, Bruna, como é que tá a ação? Calma aí, Felipe, eu vou falar com o Gabriel e já te falo. Tá entendendo? Então, num pequeno negócio, normalmente o responsável é quem faz mesmo, tá? Sim. Mas não necessariamente o responsável é quem executa, tá bom? Então, vamos lá. Quem que eu coloco como responsável na primeira tarefa? Pode ser você, Lê? Pode, claro. Eu ia falar, tem a ver já tava assim, ó. Com o processo ali
Letícia tem acento, né, Letícia? Isso, tem. Letícia. Como diz na gringa, Letícia. Que chique. Quem que vai ser na parte de treinar os funcionários? Eu tenho um palpite aí. Diga. Que o Gabriel. Posso treinar. Quem que a gente vai colocar para executar? Como responsável, tá, gente? Também. Pode deixar comigo esse. Fechado. Porque o mensurar eu sei que é do Danilo. Sim. É teu e ninguém tira não, viu? Só quando virar alien. Eu tô falando, né? Enfim, né? Ó, agora a gente vai falar sobre a outra coluna, que é a forma de viabilizar. Mas o que é a forma de viabilizar, Felipe? Tá aqui, ó. Representa a origem do recurso para a implantação da ação. Então, da onde que vai ser o recurso que vai bancar aquela ação, tá? Então, temos recursos 100% da empresa, recursos com subsídios do Sebrae, sem custo adicional, porque é uma coisa que não vai influenciar no custo, e com financiamento. Tudo nosso, né, gente? Tudo nosso. Vamos. Quais são os itens lá? Vamos voltar lá para vocês verem. Sim. Ó. Com relação ao mapeamento de processo, é tudo a gente, né? Legal. Com relação a... Como que tá aqui? Capacitação. Treinamento, né? Sim. Que é nosso também. Vou ajudar vocês aqui, ó. Ajudou? Ajudou. Sim. Vão ser nossos custos, né? Eu acho que são todos nossos. Sim. De repente, Luiz, como você disse, mais para frente, de repente, quem sabe a gente não pensa, de repente, de fazer uma capacitação no Sebrae, né? Alguma coisa de congelamento, ou, por exemplo, alguma às coisa vezes nesse o treinamento, sentido. essa capacitação, vocês vão contratar uma empresa para fazer. Ou, vou dar um exemplo. O Sebrae, ele tem, por exemplo, cursos de manipulação e boas práticas. É um curso gratuito. Então, aí trocaria aqui, por exemplo, o recurso seria pelo Sebrae, por exemplo, né? Enfim. Sim. Mas aí, ao longo da jornada, a gente pode alterar. Eu sei que tem alguns cursos, alguma consultoria do Sebrae que não é paga, né? Então seria sem custos também, né, Felipe? E se por exemplo, a ação aqui não fosse, tá vendo? A ação que a gente colocou da própria empresa, e tivesse aqui, ó, vou até voltar, ó. Se fosse uma ação com, por exemplo, serviços de terceiros, né? Entendi. Que seria, por exemplo, o Sebrae. O Sebrae é um terceiro. Sim. Aí a gente mudaria aqui, ó, por exemplo, para ação de terceiros e recurso 100% do Sebrae. Por exemplo. Legal. E de repente, Luiz, também assim, ó, na hora que a gente está mapeando processos, a gente vai e chega na conclusão, putz, falta um pouco mais de capacitação em técnica de congelamento, de repente, alguma coisa que a gente venha descobrir depois, né? Exatamente, muito bom o seu comentário. Ó, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai falar sobre data. E quando a gente fala de data, deixa eu voltar aqui para olhar vocês, né? Quando a gente fala de processos, tem atividades que precisam acabar para começar outras, e tem atividades que eu consigo tocar ao mesmo tempo. Então, só vou dar esse feedback para vocês ficarem atentos a isso, não colocar... Eu não consigo medir sem ter executado, né? E vamos ver aqui o que o slide fala, tá? Ó. Data de início. Quando você pretende iniciar a implantação da ação? Vamos lá. Primeira ação, que é mapear os processos. Vamos colocar também, gente, já a data de conclusão, tá? Melhor. Tá. Mas vamos pôr de início. Quando vocês acham que daria para começar? Eu acho que para mapear no começo da semana que vem já, né? A gente começar a mapear aí segunda-feira. O que vocês acham? Pode ser. Dia que é, por gentileza, que eu não consigo clicar no meu calendário aqui? Eu vejo aqui. Segunda, dia 14. 14/6. Isso. E vai até quando? Acho que umas 3 semanas, né, gente? De dia 14 até dia 5 de julho. Olha, eu tava pensando em 15 dias. Será que é muito pouco?
Não, eu acho que 15 dias só para Vocês vão ter mapear 3 meses, tá, gente? Mais ou menos para pensar em tudo, tá? Então, do começo ao fim. Eu acho que não dá não, hein? Porque a gente tem o dia a dia também, né? Depende mais do quanto você consegue se dedicar. Mas é com você, Lê, porque é você que tá responsável. É verdade. Quanto tempo, Letícia? Pode ser 20 dias, então, E vai. vai dar quando? 20 dias. Mais ou menos. Pode ser, então, Pode ser dia 2, que é uma sexta-feira. Dia 2 Dia 2 do de 7. julho. Isso. Maravilha. Aí, acabou no dia 2 do... Só um detalhe, tá, gente? Isso daqui é o planejamento. Na hora da execução não tem problema nenhum vocês mudarem as datas, mudarem as ações. Aí, lá no dia 2 do 7, a Letícia acabou. O Gabriel, né? Tá aqui o Gabriel. Ele vai começar provavelmente no dia 3, Gabriel? Exatamente, isso que eu ia comentar. Dia 3 é um sábado, né? É no sábado. Qual que é a próxima segunda? Dia 5. Maravilha. É assim mesmo que constrói, viu, gente? E Eu quanto tempo você quer, Gabriel, para acabar isso aí? Eu acho que assim, pensando em área por área, 15 dias também. E aí vai dar muito? 20? Não, acho que tá bom. Tá bom. Vai dar dia 20 do 7, né? Eu acho que uma semana não dá, Gabriel, para treinar os funcionários? Eu acho que 15 Pela dias quantidade pensando que tem. em 2 semanas, tanto no aspecto pessoal que lida ali mais com estoque, pessoal da cozinha, como tem áreas diferentes, acho que 15 dias. Aí o que aconteceu no dia 20? A Bruna, no dia 21, vou pôr o dia 21, tá? Ela vai começar aqui a questão de gerir a execução. Viu que eu falei que eu não falei que ela vai fazer, ela vai gerir a execução. Quanto tempo, Bruna? Mais ou menos. Vamos considerar, o que vocês acham? Um mês, para daí a gente partir para o mensurar, que a gente tem um mês de execução. 30 dias. E aí a gente já vamos ter alguns dados, né? Exato. E aí vai para o dia 21 do 8, certo? Certo. E aí o que vai acontecer? Gente, vocês me perdoem, mas agora eu acho que é aquele caso que daria para começar aqui no dia 21. Já daria para começar a mensurar também, ou não? Exato. Já. Sim. E aí ele precisa terminar depois disso, certo? Eu acho que um mês calculando o término, né? Isso. Então vai ficar dia 21 do 9, certo? Perfeito. Essa é uma atividade que é aquela que eu posso começar no dia que eu comecei a executar, já mensurar, né? Sim. E aí, então, essa atividade ela é um pouco mais longa e ela vai ser concomitante com a de cima. Tá? Perfeito. Maravilha. Perfeito. E agora, para acabar o nosso encontro, no horário previsto, é a data de conclusão, tá? É quando se pretende finalizar a implantação da ação, tá? Desculpa, eu falei besteira. O status é o posicionamento do desenvolvimento da ação. E aí nós temos aqui 4 opções, que é o não iniciado, em andamento, suspensa e concluída. Eu já vou tomar a liberdade aqui de colocar não iniciado. Sim. Sim, é essa mesmo. O legal, Luiz, é que essa planilha vai ficar disponível para a gente e a gente pode usar como um diário de campo, né? Então, assim, de repente eu terminei, eu vou lá e já coloco o ticketzinho. Exato. E o outro já pode... Só um detalhe. Normalmente, é uma pessoa que é responsável pelo projeto como um todo, tá? Ela pode ser um de vocês, tá? Mas é ideal até que não seja, tá? Porque é muito ruim a pessoa que cobra ser a que executa. Sim. Tá? Então, colocar, por exemplo, um outro sócio que não esteja na reunião aqui hoje, por exemplo, para cobrar de todos vocês. E aí, essa pessoa vai falar assim, ela quer saber como é que está execução, vai procurar a Bruna, quer saber como é que está a mensuração, vai falar com o Danilo, entendeu? Perfeito. E aí eu já vou colocar aqui para todos os outros que não começou ainda, né? E, tchararã, olha aqui só, deixa eu pôr aqui para vocês verem a tela, ó, ficou assim, nosso plano de ação. E, indo para os slides, acabamos, tá? É o encerramento do encontro. Antes de eu perguntar o que vocês acharam, tem tarefa para casa, tá? O nosso próximo encontro, ele vai ser um encontro coletivo, tá? Então vocês se preparem, fiquem atentos ali ao link que vai ser enviado para vocês. E
também vai, lembrando que vai ser um encontro virtual, tá? Além de Tá. coletivo, esse virtual igual está sendo todos aí por enquanto. Qual é a tarefa? Para o empresário e para a equipe para o próximo encontro. Definir a solução a ser prototipada, implementar as ações definidas pelo plano, levantar os dados de custos variáveis da empresa, pessoas ocupadas e faturamento para mensuração do indicador de produtividade. Gente, isso daqui ó, é fundamental, porque, deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente se olhar de novo. Vou até parar de compartilhar a minha tela. Isso é fundamental para a gente conseguir executar o próximo encontro, tá bom? Porque durante o encontro, se vocês forem atrás das informações, a gente vai perder muito tempo. Agora eu vou abrir para vocês, a gente tem aí 9 minutinhos ainda, mas é só para vocês dizer. Pode falar. Essa prototipagem, que essa palavra é meio complicada, né? Seria mais ou menos um modelo, algo assim? Como se fosse uma testagem? Seria exatamente, seria o primeiro modelo. Entendi. O primeiro modelo não oficial. Seria próximo a algo que o usuário já consegue usufruir e dar feedback para a gente. Legal, porque assim, seria legal fazer essa testagem, né? Pensando nessa linha de raciocínio bacana. Tá bom? E o que vocês acharam da dinâmica hoje? Luiz, parabéns. Muito bom, você direcionou a gente bem, clarificou os nossos pensamentos aí, então parabéns. Eu sei que é intenso para vocês aí, assim como foi para nós, mas muito obrigado pelo tempo disponibilizado, viu? É um grande prazer e, como eu disse, Cora Coralina disse, né? Feliz é aquele que aprende o que ensina, né? Então, quanto mais eu vejo isso e eu vou aprendendo também e conhecendo vocês, e é muito legal, muito gratificante para mim também, viu? Muito obrigado. Luiz, brigadão, viu? Parabéns por conduzir com tanto bom humor, leveza. Passou o tempo, a gente nem viu. Foi muito bacana mesmo, é um privilégio poder estar aqui com você. Muito obrigado, Bruno. Eu que digo mesmo de estar aqui presente, conversando com pessoas tão interessantes, educadas e comprometidas com o negócio de vocês. Bom, quero agradecer você, Luiz, aos demais também, né, para seguir essa jornada. Parabéns pela sua condução, porque assim, embora você seja um facilitador, né, você criou uma autonomia para a nossa equipe, para a gente mesmo andar com as nossas próprias pernas, mas com o seu conhecimento que você tem através do Sebrae. Muito obrigada e eu estou super ansiosa para a próxima, já quero correr para trabalhar. Obrigado, Letícia. Isso mesmo, obrigado, Felipe, por ensinar a gente outros métodos que a gente não sabia, um método que igual a gente pegou de modelo, que a gente viu que temos outros problemas e vai aparecer outros milhares de problemas no negócio, que isso a gente pode implementar e vai desenvolver, né? Cada dia mais o nosso negócio. E Maravilha. a gente também, né? Tendo mais maturidade. Maravilha. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. E até o próximo encontro, que é o Encontro Coletivo. E não esqueçam da tarefa, hein? Pode deixar. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, Tchau, tchau. até mais.